Sejam bem-vindos a esta grande, gigantesca audiência chamada Ronda. E aí, tudo bem com vocês? Nosso objetivo é aquele, você já sabe. Continua sendo entretê-los com muita informação. Fiquem conosco aqui na cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo e no Brasil. Tem gente de Campos me vendo e a produção também está aqui para o Ronda. Sejam bem-vindos, produção. Sem eles eu não faço absolutamente nada. Cadê o número do Ronda e do WhatsApp? Olha ele aí, ó, 998306060. Interaja conosco e também nas redes sociais. A Emily está prontinha para interagir com vocês lá no Facebook, no WhatsApp. Produção do programa Ronda. Gente, olha, tem carnaval em Linhares? Tem. Pontal, Regência e Povoação, todos prontos para o carnaval. Eu já falei aqui sobre programação, eu já falei sobre policiamento, eu falei sobre tudo isso. Agora, se Linhares vai ser só carnaval, eu não sei. Porque tem uma outra preocupação chamada Rio Doce, que eu vou trazer imagem agora extremamente preocupante. Tem imagem aí do Rio Doce? Coloca no ar aí. Olha essa régua de medição. Está chegando em 4 metros na cota de inundação. Já chega na cota de inundação. Na última, olha só, as réguinhas de trás, na última vez que eu estive aí no cais do Porto, tinham mais 2 réguas aí para trás, a de 3 metros e a de 2. E aí o que acontece? Chovendo muito na cabeceira do rio, em Minas Gerais, e com a expectativa da abertura de comportas lá de Mascarenhas, isso ainda não está confirmado, o Rio Doce eleva o nível e traz uma grande preocupação para todos. Aí esse período de carnaval, a semana do carnaval, também tem essa gigantesca preocupação. Existem duas famílias que já estão em situação de risco. Olha a correnteza do Rio Doce. Quem sabe, quem acompanha o que é o Rio Doce, vai entender bem a preocupação do programa Ronda nessa cota aí, que já está na cota de inundação. A cota de inundação é acima de 3,80. Está acima de 3,80. Então, já chegamos na cota de inundação. A partir daí, o risco é gigantesco. O risco é gigantesco para comunidades ribeirinhas. Teve um morador que falou comigo de uma outra preocupação. Casinhas do bairro Aviso. Porque quando o Rio Doce atinge a cota de inundação, as casinhas do bairro Aviso também ficam numa situação de risco, de gravíssimo risco. Portanto, hoje nós vamos falar acerca das chuvas. Eu conversei com a Defesa, olha o Corpo de Bombeiros aí, ó. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil conversando. A informação que estava chegando nesse momento que eu estava lá, no cais do Porto, era que o rio está com uma expectativa de subir cerca de 5 centímetros por hora. Gente, vocês imaginam isso? 5 centímetros por hora é muita coisa, é muita coisa. A comunidade ribeirinha seguramente preocupada. Tá aí, ó. A troca de figurinhas é entre o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Todos estão em alerta, prontos para agir caso seja necessário. Mas já tem 2 famílias nessa cota de inundação aí. Nessa cota de inundação já tem 2 famílias que já estão em situação de atenção. Já estão em situação de atenção. Hoje eu falo sobre chuva, falo sobre cárcere privado em Soretama. Daqui a pouco o delegado vai falar comigo, né, produção? O delegado Fabrício Lucindo, lá de Soretama, fala comigo sobre cárcere privado. Alguém estava mantendo alguém em cárcere privado no interior de Soretama, mas já teve prisão. O responsável foi preso. É assim que nós começamos, portanto, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Seguindo com o programa Ronda, gente, que tragédia aconteceu em Rio Bananal, daqui a pouco eu vou trazer. Tragédia em Rio Bananal, pai e filho estavam transitando na estrada de Rio Bananal, que liga Rio Bananal ao governador Lindenberg, né? Quando de repente o carro deles acabou caindo numa ribanceira e embaixo nessa ribanceira tinha uma represa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, pai e filho morreram. A cidade de Governador Lindenberg e Rio Bananal, as 2 cidades estão chorando as perdas desses 2. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações.
Vamos continuar falando sobre a água que chega aqui na cidade de Linhares pelo Rio Doce. Eu tenho a Defesa Civil falando comigo, falei com eles hoje de manhã, os integrantes da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros estavam no cais do Porto, acompanhando a medição do Rio Doce. Olha só, as informações que eu tenho aí são importantíssimas. A cota de inundação do Rio Doce já foi atingida. Olha que informação preocupante numa semana de carnaval. Isso me faz lembrar 2013 para 2014. Aquele momento terrível que nós tivemos aqui. Eu tenho essa informação, vamos lá? Põe no ar. Enquanto nós estávamos gravando aqui e mostrando exatamente o nível do rio, chegou a Defesa Civil. Seu Antônio Carlos é o coordenador da Defesa Civil e vai conversar conosco sobre a cheia do rio, ele que começa a dar o ar da graça na forma mais cheia. Seu Antônio, subiu quanto esse rio nas últimas horas? Nas últimas horas ele subiu aproximadamente 70 centímetros. Isso é preocupante até que ponto? Olha, é bastante preocupante porque nós já ultrapassamos a nossa cota de inundação, que era de 45, nós estamos agora em 3,90, né? Então 3,45 para 3,90 nós temos aí 40 centímetros. E com tendência de mais água chegar, quer dizer, o Olaria nós já temos 2 famílias que já tiveram suas casas afetadas e a preocupação que daqui para tarde outras serão afetadas. Nós temos o bairro Olaria, por exemplo. Essa é a primeira preocupação, bairro Olaria. Como é que está lá? Já tem família precisando deixar suas casas ou a preocupação não é essa ainda? Não, já tem 2 famílias que na realidade deveriam ser retiradas, mas eles ainda relutam em sair, preferem ficar um pouco mais. Então só tem essas 2, o restante do bairro ainda está tranquilo, a água não atingiu totalmente o bairro, essas 2 casas estão mais retiradas, mas a princípio está tranquilo ainda. O rio encheu por causa das águas que caíram em Linhares ou as notícias de Minas Gerais têm causado a maior preocupação? Na verdade, as nossas chuvas aqui, por mais que chova, ela não nos causa transtorno. Nosso maior problema é a cabeceira do rio. Então, como Valadares está chovendo muito, a tendência é que essa água venha toda, que nós somos o último município da bacia, então a tendência é que ela passe por aqui. E causa esse transtorno todinho as águas que vêm de Minas. O que dizer para as famílias ribeirinhas, para quem já está preocupado com a cheia do Rio Doce? O que a gente pede é que tenham bastante atenção, fiquem alerta, marca o nível da água, quanto está subindo, qual a velocidade e qualquer eventualidade, liga para a Defesa Civil ou liga para o Corpo de Bombeiro. Com que periodicidade vocês vão estar fazendo essa medição aqui, acompanhando as réguas do rio? É de hora em hora, à tarde, de manhã, com que periodicidade? Olha, meia hora eu estou aqui, mas nós recebemos informações da CPRM, e a Agência Nacional da Água, que controla esse volume de água, recebemos essa informação de Mascarenhas também, que são 2 pontos fundamentais para nós aqui. Gente, a Defesa Civil então está fazendo um alerta importante, vocês viram aí, não é a chuva, coloca a imagem de novo do Rio Doce, para quem está no estado inteiro, para quem está me vendo em outros estados do Brasil, que possam ver o que está acontecendo aqui. Essa é a chuva que vem de Minas Gerais, provoca esse aumento todo no nível do Rio Doce e ele já atinge, portanto, como nós estamos mostrando aí, a cota de inundação. Na ponte já dá para perceber que o rio se elevou bastante. Se elevou bastante. Olha isso aí, ó. Olha essa correnteza. Então, vou chamar a atenção para um outro detalhe aqui. Tem gente que gosta de tomar banho na margem do Rio Doce. Agora mesmo é que isso não deve acontecer. Porque a correnteza me parece que está bem maior, bem mais forte, está muito maior. Então é claro que nós precisamos ter precaução. Agora, com relação a preocupações, olha, nós temos preocupações de sobra nessa semana do carnaval. Tá bom, gente? Anderson, Emily, nossa produção, todo mundo ali olhando atentamente essas imagens do Rio Doce. Daqui a pouco eu vou trazer outras informações, eu falo sobre cárcere privado em Soretama e também falo sobre o acidente trágico que aconteceu em Rio Bananal. Daqui a pouco nós vamos saber dos detalhes no Ronda.
Gente, de volta com o programa Ronda, eu quero me reportar a Rio Bananal, essa cidade que me vê e me ouve. Estou falando do rádio e da TV, nesse programa chamado Ronda, cidade que está chorando a perda de pai e filho que acabaram morrendo. O carro deles, aparentemente é isso, né? Se desgovernou e aí caiu em uma ribanceira e ao fundo, uma ribanceira pequena, e ao fundo tinha uma represa. O carro deles foi parar dentro dessa represa. Olha que imagem terrível, os amigos ali inconsolados, tentando uma explicação para isso, tentando uma explicação. Não há explicações. Olha o carro aí, ó. Eles não conseguiram se desvencilhar, né? Não conseguiram sair de dentro e morreram afogados. Pessoas conhecidas lá de Rio Bananal, da região também de Governador Lindenberg. Nós estendemos nossas condolências a essas famílias, né? É um negócio que não dá para você explicar nada. Não dá, não. Não dá. É um momento de muita dor que vive essas duas cidades. Mas eu quero chamar o repórter Cláudio Bandeira. Cláudio Bandeira é da página de Facebook Bananal Online Imprensa, não é isso? Nós queremos agradecer a vocês, a Deise, ao Cláudio Bandeira, que no imediatismo da informação, ele chegou rápido ao local do acidente e ele trouxe essas informações aqui. Me conta, Cláudio, o que aconteceu aí? Põe no ar. Nós estamos na estrada que dá acesso município de Rio Bananal a Governador Lindenberg. Um trágico acidente acabou de acontecer e vamos ver como é que está a situação das vítimas. Nesse ponto aqui a gente consegue observar que aparentemente o condutor do veículo perdeu o controle e caiu numa represa. Vamos acompanhar, vem comigo. Nós estamos chegando, as primeiras informações dão conta que pai e filho acabou de falecer. Tragédia aqui no interior de Rio Bananal. Vem comigo, vamos acompanhar de perto. A gente observa que o veículo caminhonete S10 perdeu o controle e bem aqui no fundo você consegue ver a caminhonete boiando aqui. Nós estamos aparentemente na metade do caminho que liga Rio Bananal a Governador Lindenberg. Pai e filho, Everaldo Schmidt, perdeu a vida aqui no interior de Rio Bananal. Everaldo Schmidt, aparentemente ele perdeu o controle da caminhonete S10. Você pode observar que nem nesse ponto aqui tem uma outra represa. Vamos mostrar aqui os detalhes do acidente. Você pode observar que essa região aqui tem represa dos dois lados. Nós vamos mostrando com exclusividade pai e 2 filhos e mais uma outra pessoa que estava dentro do veículo. 2 deles não resistiram e vieram a óbito, onde pai e filho morreram no local. Bananal Online com exclusividade mostrando para você. Já nesse ponto a gente vê a polícia militar, né, fazendo o trabalho. Os primeiros socorros foi feito aqui pela equipe de resgate da saúde de Rio Bananal, onde não conseguiram ter sucesso no resgate de pai e filho que vieram a óbito no local. Nós estamos acompanhando com exclusividade. Amigos e familiares estão arrasados, foi uma tragédia que aconteceu aqui no interior de Rio Bananal. Nós estamos no meio do percurso que dá acesso Rio Bananal a Governador Lindenberg. O veículo caminhonete S10 branca ficou submersa do lado esquerdo, bem aqui no final, bem depois ali do trator que ajudou a levantar parte da caminhonete. Nós estamos acompanhando os resgates das vítimas. A equipe da saúde de Rio Bananal fazendo o resgate, tem 2 sobreviventes, né? A gente observa que bem aqui no fundo ela nasceu de novo, né? Uma das vítimas que foi resgatada pela equipe da saúde de Rio Bananal. Nós estamos aqui embaixo de chuva. Segundo as primeiras informações, eram gêmeos, né? Os filhos gêmeos, um não resistiu e morreu no local. De acordo com testemunhas, segundo o pessoal da saúde relatou pra gente, após eles chegarem aqui, ainda 15 minutos, o veículo caminhonete ficou submersa. Polícia Militar fazendo o resgate aqui, fazendo o isolamento dos corpos. Pai e filho não resistiram, morreram no local. A gente observa que bem aqui nessa represa foi o local que a caminhonete caiu. Ali você consegue ver a caminhonete S10 boiando. As primeiras informações dão conta que a caminhonete ficou praticamente em torno de 15 a 20 minutos atolada ali. Cláudio, ó, perfeito. Infelizmente, a sua abordagem é de uma tristeza grande. Sua abordagem jornalística, parabéns, você, Deise, fazendo esse trabalho de informação para Rio Bananal e toda a região. Valeu, hein?
O negócio é o seguinte, essa notícia realmente ela é muito triste. Todos estão chorando a morte dessas duas pessoas muito queridas nessa região. Eu fico aqui também num sentimento assim, porque eu não conhecia essas pessoas, mas eu fiquei sabendo que elas eram queridas demais nessa região. Condolências mais uma vez a essas famílias, a esses dois municípios, Governador Lindenberg e Rio Bananal. Vamos até Soretama agora. O delegado Fabrício Lucindo falou comigo sobre cárcere privado. Um homem de 50 anos mantinha a sua esposa, a mulher que ele convivia com ela, não tinha nenhum enlace marital, mas estava convivendo com ela, manteve em cárcere privado. A vítima tem 51 anos. E aí eu vou trazer essa informação porque o delegado Fabrício Lucindo confirmou o nome do acusado, que foi parar inclusive na cadeia. Vamos saber? Põe no ar. Pois é, Zé, nós estávamos verificando um caso de denúncia anônima de violência doméstica e quando os policiais chegaram ao local, se depararam com a mulher desesperada pedindo socorro, que informou que estava sendo ameaçada e estava sendo retida em casa. É um sítio na zona rural de Soretama, mais ou menos uns 3 quilômetros do centro da cidade. E qual era a situação que caracterizou o cárcere privado? Ela chegou, viu a polícia, buscou ajuda. Qual a situação constatada na casa onde ela estava? Bom, a gente verificou que ela estava sendo impedida de sair de casa há algum tempo. Ela morava com o sujeito lá há 8 meses e, pelo que os policiais apuraram, a mulher impedida de sair de casa para fazer qualquer coisa estava se sentindo acuada, ameaçada com facão e outros objetos o tempo todo. Aí, agora, a pessoa que é responsável por isso, como é que é o nome dele? Ele já foi levado para algum presídio? Como é que está o caso? O autor do crime é o Valdecildo Alvim, ele tem 50 anos, ele foi preso aqui em Soretama ontem e foi encaminhado para o presídio regional de Linhares. Delegado, deixa eu entender uma situação. Eles eram casados, estavam juntados? Qual era a situação deles? Eles eram conviventes, eles não eram casados no papel, mas viviam como marido e mulher na localidade. Aí é o excelente trabalho da polícia. Agora, há muito tempo eu não ouvia falar de cárcere privado. Que isso, cara? Cárcere privado? Eu não posso dizer que é amor demais. Não, eu não posso dizer não. Isso não é amor, pelo amor de Deus. Você está mantendo uma pessoa em cárcere privado que você diz que gosta? Como é que é isso, gente? Pois é. Daqui a pouco de volta tem outras informações no programa. Eu volto já já. Então vamos lá, terceiro bloco do nosso programa chegando, tem muita gente interagindo no Facebook e também no WhatsApp. Olha o número aí, ó, 99830-6060, já tem alguém tentando interagir e essas pessoas que estão tentando interagir estão sendo aguardadas pela nossa produção. Vai lá no WhatsApp, no Facebook, interaja conosco. O negócio é o seguinte, uma pedra gigantesca rolou na estrada que dá acesso à Colatina e eu tenho essas imagens, né? Eu quero trazer. Olha isso aí, ó. Foi ontem à tarde, quando tudo parecia muito tranquilo, aí de repente a pedra rola, e não apenas uma. Olha essa imagem, que coisa perigosa. Você já pensou, alguém passa aí, pega alguém? Os motoristas reclamaram bastante porque a pista ficou interditada. Para liberar uma pista dessa é negócio de muitas horas de trabalho, é de muitas horas de trabalho. Mas esse flagrante foi feito por motoristas que estavam nessa região, na estrada que dá acesso à Colatina. Então, nós recebemos essas informações, inclusive sendo municiados de lá do local. Mas veja como é perigoso. Efeito das chuvas, que alguns barrancos, algumas pedras, elas podem rolar. E no estado do Espírito Santo tem vários pontos, não é? Tem vários pontos desses aí. Falando em chuva, a Defesa Civil pode emitir um alerta para você que pode chegar no seu celular. Um serviço muito importante entrou em cena por causa das chuvas. Há uma expectativa de chuva. E aí nós temos essas informações também para você ficar ligado. Vamos saber? Põe no ar. Qual é a situação do estado com essas chuvas que há alguns dias já caem sobre o estado? É importante ressaltar que o estado do Espírito Santo ele tem mapeado todas as áreas de risco.
é um dos estados do Brasil que tem 100% de área mapeada. As coordenadorias municipais de defesa civil têm ciência dessas áreas de risco, têm orientado a população no que diz respeito ao que fazer em situações de risco, e todas as coordenadorias municipais têm o apoio direto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. É importante dizer que as chuvas que caem aí ao longo do estado, elas tendem a dar uma trégua de hoje a quinta-feira. A maior parte caiu na noite dessa terça-feira e na noite da segunda-feira. Agora nós teremos apenas mais algumas pancadas de chuva com rajadas de vento e algumas trovoadas. Lembrando que nós devemos estar bastante atento, principalmente a população que mora em área de risco, verificando uma árvore que cai, uma rachadura no solo, um barulho em um muro, porque tudo isso aí pode caracterizar algum abalo na estrutura do terreno. Considerando algo desse tipo, o morador deve acionar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para que a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil encaminhe um técnico até o local para ser feito uma análise da edificação, uma análise de solo, para aí dizer se tem condições ou não de continuar habitando aquele local. Já temos famílias desabrigadas, desalojadas. Qual é a situação das pessoas nesse momento? Nós teremos uma nova atualização mais à tarde, mas é importante ressaltar que atualmente nós temos 9 famílias desalojadas. As 9 famílias estão no município de Vitória, no município de Cariacica. Apesar da chuva estar caindo em todo o território capixaba, ainda não há uma situação de criar um grande alarme social em virtude dela. Apesar de ter sim o seu risco, uma vez que o solo já está bastante encharcado e qualquer quantidade de água que venha cair pode provocar uma situação de gravidade maior, como o desmoronamento de terra e, consequentemente, esse desmoronamento atingir alguma residência. Você falou que a chuva cai sobre todo o estado. Alguma região preocupa mais? Tem caído mais chuva em alguma parte do estado? Por causa do relevo, né, nós nos preocupamos muito com a região do Caparaó e também com a região da Grande Vitória. Mas lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar está atento aí através da sua Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e suas regionais em todo o estado do Espírito Santo. Ou seja, todas as áreas do Espírito Santo estão sob constante atenção por parte da Defesa Civil Estadual. O que preocupa mais aqui na Grande Vitória são os deslizamentos? Sim, nós temos bastante áreas de risco na Grande Vitória. O deslizamento é algo que nos preocupa bastante, mas é importante dizer que as defesas civis da Grande Vitória estão preparadas, estão equipadas. As defesas civis têm o pronto atendimento e o pronto apoio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil para qualquer situação que exija uma intervenção mais precisa por parte do Estado. Eu queria que o senhor reforçasse aí o que fazer, né? Quem está numa área de risco, perceber alguma movimentação, alguma situação ali que possa preocupar, que iniciativa tem que tomar, qual medida tem que tomar e de que forma que vocês estão atendendo a população? Todo atendimento, no primeiro momento, à população é feito pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do município que essa pessoa reside. Lembrando que qualquer situação que fuja à normalidade, ela percebeu uma rachadura de solo, uma árvore que caiu no terreno, ela percebeu o muro trincando, o muro começando o processo de desabamento, ela deve imediatamente procurar um local seguro para ficar, acionar a Coordenadoria Municipal para que uma avaliação técnica seja feita daquele local e aí ser atestado se ela tem condições ou não em segurança de permanecer habitando. Se ela não tem condições de segurança, vai ser orientado para que ela procure a casa de um familiar, a casa de um amigo ou mesmo um abrigo público municipal. Lembrando que quando a Defesa Civil orientar a se retirar da sua casa por motivos de segurança, obedeça a orientação da Defesa Civil. Não crie artifícios nem artimanhas para permanecer no local, porque todo o bem, por mais precioso que ele seja para você, você tem que entender que você ainda consegue recuperar, mas a sua vida, a vida de seus familiares, uma vez perdida, não há possibilidade de recuperação. Portanto, a vida é o nosso maior patrimônio, é aquilo que nós devemos ter o maior cuidado e o maior zelo. Uma vez orientado a sair de casa, saia de casa. Te agradeço as orientações. Ok, desejamos a todos aí que possamos passar por esse período sem maiores danos e consequências. Fique atento então com esse período de chuvas. Só para fechar o programa, mostra de novo lá a imagem do Rio Doce. Atenção, produção, mostra de novo imagem do Rio Doce. A cota de inundação já foi atingida, está aí, a medição é essa. Seguramente nas próximas horas essa cota de inundação vai ser bem maior. Então, há uma preocupação grande. O recado do Ronda para a gente fechar. Comunidade ribeirinha, fique atenta. Tem que ter o telefone da Defesa Civil. Você precisa ter o telefone aí da Defesa Civil. Né? Aconteceu qualquer coisa, mantenha contato. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, todos atentos, estiveram lá no Cais do Porto. Olha, chegando uma notícia de última hora, hein?
agora é oficial. Eu adiantei aqui há algum tempo que Walter Eminino Barcelos estava se aposentando e não estaria mais na chefia da 16ª Delegacia Regional que atende o município de Linhares. Pois bem, já foi divulgado no Diário Oficial que André Jareta, como nós já afirmamos lá atrás, é o delegado-chefe da 16ª Delegacia. Atuará de forma interina, mas neste momento estará atendendo, respondendo pela chefia da 16ª Delegacia. Em breve vai estar comigo aqui no programa, interagindo com a comunidade. André Jareta, parabéns, ele merece isso. É um dos delegados mais atuantes dessa 16ª Delegacia. Agora, oficial está no Diário Oficial. Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta com outras informações. Até lá, tchau, tchau.